Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um encontro do Grupo de Estudos de Direito Sistémico. Estamos neste momento, neste encontro, vamos finalizar a leitura e os comentários acerca desta obra, de Origem do Direito Sistémico, de Sami Storch e Daniela Migliari. Quem vai fazer o fecho connosco vai ser o nosso querido René Schubert. Obrigada, René, por nos ter acompanhado ao longo desta obra e de outras também, mas particularmente ao longo desta obra, em tantos encontros. E também o Marcos Castro, que não está aqui hoje, também nos acompanhou. Hoje temos como leitora a Helena Júlia. Obrigada, Helena, também. Recordo que estes encontros são gravados e disponibilizados mais tarde no canal do YouTube da Milton Plácido da Rosa. Podem colocar as questões, podem levantar a mãozinha virtual ou a mão física e vamos dar início à leitura para finalizar esta obra. Passo agora para você, René. Obrigado, Manuela. Então vamos sim para essa leitura, lembrando também das colocações da colega Cleus, que esteve aqui, às vezes, nos conduzindo, quando o Marcos e eu não pudemos estar. Também do Eurico, nos dando uma aula aí de resolução de conflitos. Então, muito importante esse tecer juntos que a gente faz. E posso falar que, para mim, foi muito importante ter vocês aqui, exatamente porque é um livro que aborda uma área onde não é minha área de atuação. Então, muito importante essas colocações do Marcos e de vocês, para a gente poder apreender melhor as colocações que o Sami faz e que a Daniela Migliari também o questiona. Mas vamos lá. Helena, por favor, vamos dar sequência aí na leitura. Protejam suas próprias dores. Sim, sua vitimização, sua agressividade. Começam a querer controlar a constelação. Aí que está a questão. Qual é a melhor linha de trabalho com constelação? Cada um vai defender a sua. Tem gente dizendo que constelação boa é a constelação controlada. É aquela em que o constelador segura as rédeas. E claro, essa constelação vai ter uma condução dada pela cabeça do constelador. As pessoas se beneficiarão ou não, conforme os limites do constelador. Mas segundo Bert Hellinger, é a constelação que conduz o constelador. A força de uma constelação desse nível na vida das pessoas não tem comparação com aquela outra, limitada pela condução de uma pessoa que acha que sabe. Quanto mais um constelador se capacita, mais ele aprende a seguir a constelação. E então não há o que discutir. O que vale é o que a pessoa sente, o que toca a sua alma. É isso o que vai prevalecer e gerar um movimento autêntico na vida das pessoas, e não o que fala o constelador. As interpretações são somente interpretações. Por isso, Bert não entrava em debates. As pessoas o criticavam por isso, e ele não estava nem aí, porque, na verdade, o debate acontece no plano mental, é o apego a uma ideia, é coisa do ego. E o apego a uma ideia não cabe no direito sistêmico, porquanto, se tiver que ser, é porque é. Se não for, é porque não é. E os questionamentos quanto à constelação ser ou não uma ciência, como você vê isso? O interessante na verdadeira ciência é que ela mesma não se importa com o que acham dela ou deixam de achar, se acreditam ou não, se a classificam de um jeito ou de outro. A ciência em si simplesmente é. Os cientistas mortais caminham com suas experiências, seguindo métodos em busca da própria evolução em seu conhecimento científico. Fazem novas descobertas,
abandonam, às vezes, a muito custo, antigas certezas, que já não fazem mais sentido, e assim caminha a humanidade. Mas a ciência em si continua sendo a mesma. Quantos cientistas já foram perseguidos no passado porque suas descobertas colocavam em risco as certezas sedimentadas anteriormente? O que isso mudou em relação à ciência em si? As perseguições contra Galileu Galilei, Giordano Bruno, por exemplo, o que elas mudaram em relação à realidade do sistema solar e do movimento dos astros? Portanto, eventuais críticas ou questionamentos contra as constelações nada mudarão a verdade que elas trazem à tona. Com o tempo, elas aparecem e são reconhecidas. Existe mais alguma consideração final que você queira acrescentar para a gente fechar o livro? Meu desejo é que as pessoas não tentem domesticar nem se colocar acima do direito sistêmico, porque isso o sujeitaria a perder força e a ser deturpado, conforme a conveniência, os interesses egoísticos ou as limitações de um ou de outro. Considerando que o direito sistêmico é a expressão da natureza, dessas leis naturais, como é que o homem pode se colocar acima disso? Tem como? Sim, é natureza, mas sabemos que tradicionalmente o homem é um bicho que não respeita muito a natureza. O direito sistêmico continua sendo o mesmo, mas se não o respeitarem, as pessoas deixarão de aproveitar o seu potencial. E isso seria empobrecer, tentar controlar o campo sistêmico, a natureza seria empobrecer. A natureza é vida. Áreas destruídas por bombas com o tempo estão cobertas de vegetação novamente, porque a vida é mais forte, façamos o que for. Sim, tudo se recompõe, tudo se renova. Para as pessoas pode demorar, mas a natureza tem todo o tempo do mundo. Eu diria que ir contra essas leis naturais é uma ilusão. É uma ilusão. Tem umas ilusões que dão trabalho. Risos. Ah, sim. Eu costumo dizer que isso aqui é um playground e que somos uma porção de seres humanos nos divertindo e batendo cabeça no playground do Senhor. Risos. Não tem nem como não rir, gente. É por aí. De qualquer forma, as coisas vão acontecer conforme as pessoas estiverem dispostas a tomar para si esses movimentos mais conscientes, a trazê-los para suas próprias vidas. Agora fica claro que tentar controlar é empobrecer. Pense no quanto a gente poderia aprender diante da grandeza dessas leis naturais aplicadas ao direito. Então, controlar significa restringir, é fazer pouco. Mais salutar para mim é compreender que o direito sistêmico está aí, à disposição, e aproveitá-lo só depende de cada um, porque o direito sistêmico não se abala. Para finalizar, gostaria de fazer uma pergunta. No seu lugar como juiz, qual é a sua melhor postura diante do direito sistêmico? É a de estar a serviço dele. Isso permite que eu também me beneficie da paz e do crescimento que o direito sistêmico proporciona. Sami, nessa altura da caminhada, como você se sente diante de seu próprio sistema familiar? Ah, eu vejo meus antepassados, meus pais, avós, bisavós, bem contentes com o trabalho do Saminho. Não faço tudo dentro do convencional, mas quem disse que minha família teria sobrevivido até aqui se tivesse se restringido ao convencional? Acho que está tudo certo. Risos. Você acredita que o Brasil tem algo a ensinar aos outros países quanto ao uso do direito sistêmico? Projetando para o futuro, hoje já percebo alguns países fazendo um movimento para difundir o direito sistêmico. E vejo que o Brasil pode gerar grandes benefícios como precursor dessa forma de se trabalhar no meio jurídico. E é claro que isso não vai ficar só no Brasil, como já não está só aqui.
Espero que esse país possa se beneficiar internamente, além de servir de referência para o mundo todo. Será uma grande alegria ver isso acontecer. Quero te dizer que foi uma grande honra trabalhar contigo. Quero agradecer a você, aos seus pais, ao Bert e a Sophie Hellinger, que trouxeram tanta coisa boa para cá. Ah, e eu sou uma chorona, Sammy. Risos. Também acho muito legal trabalhar com você, Dani. Você é uma pessoa inteligente, sensível, uma companhia agradável, que fala a mesma língua que eu. O trabalho flui. Também agradeço por essa oportunidade. Obrigado, Pode... Helena. A gente já vai para o pós-fácil, né? Mas interessante essa costura, né, de encerramento do livro, falando da questão do controle, né, das constelações. Dentro da minha área de atuação, né, como psicoterapeuta, psicanalista, a gente tem tido uma discussão por causa da entrada, né, da psicanálise dentro da faculdade, das universidades, né, como um curso universitário. E sabemos que o Freud queria que a psicanálise se tornasse uma ciência, até que ele se deu conta que a força da psicanálise é exatamente o fato dela ser marginal à ciência, né? E estabeleceu-se que, sim, existe uma formação adequada do psicanalista, que o Freud chamou de tripé, né? Ou seja, estudo teórico, análise pessoal e supervisão clínica. Isso por alguns anos. E a gente percebe que isso é factível também para facilitadores. A importância, sim, do estudo, da leitura, né, das obras de Bert Hellinger, daqueles que seguem as constelações familiares, do trabalho pessoal do facilitador, da sua terapia pessoal e da importância da supervisão, né? Seja em grupos de estudo, grupos de intervisão ou propriamente supervisão mesmo. Tentar controlar a constelação talvez seria padronizar ela. Os passos de uma constelação são esse, esse, esse. Assim, assim, assado. Sendo que, e eu falo com pessoas aqui que trabalham com isso, a gente sabe que cada cliente que senta do nosso lado é diferente. E provavelmente vocês vão confirmar isso junto comigo, que nunca uma constelação foi igual a outra. E não importa quantos casais em litígio vocês atenderam, nunca uma constelação foi igual a outra, né? O Hellinger falava que o essencial é simples, e o essencial nesse sentido é a postura aberta, né? E a postura aberta não é ter o controle sobre, é exatamente respirar fundo e deixar vir o que tem que vir, né? Se entregar a esse campo. E como Hellinger falava, né, em relação ao campo do cliente, em relação ao cliente, eu sou pequeno. Eu estou aqui observando junto com ele, sou um convidado desse sistema. E eu não estou aqui para julgar ou para interpretar o sistema do cliente, mas para facilitar que ele possa reconhecer aquilo que se mostra da forma como mostra, né? Então, Sami nos conduziu dessa maneira nesse livro. Eu acho que essa maneira, né, dele ser entrevistado pela Daniela Migliari, que também tem um percurso fantástico, a forma como ela trabalha, trouxe o fenomenológico à tona. E o fenomenológico é a força da constelação, né? O fenomenológico é exatamente uma outra forma de se olhar para as coisas, sem controlá-las, sem estatizá-las, sem protologá-las. Eu acho que eu falei certo, se eu errei, vocês me corrigem. Sem enfiar isso tudo num protocolo, né? Então, lógico que, como o Sami falou aqui, é natural do bicho humano tentar exercer um controle sobre as coisas,
tentar colocar as coisas numa caixinha, né? O homem é assim, sempre foi assim, e provavelmente vocês, assim como eu, né, no curso de constelação, em algum momento perguntaram para o treinador, para o facilitador, mas me diz aí, como é que isso aqui funciona? Como que eu sei? O que é o campo? Como é que eu consigo manipular o campo? Né? E se vocês não fizeram essa pergunta, provavelmente vocês pensaram nisso. Né? E aí a gente vai meditando, a gente vai fazendo exercícios sistêmicos, a gente vai constelando, e a gente vai, às vezes, lembrando que é importante abrir mão dessas perguntas. Né? Que quando a gente abre mão delas, o campo se mostra. Né? O campo se permite acontecer. E o facilitador também acontece como facilitador. Então, que bom que pudemos seguir com essa narrativa, né, estabelecida por Daniela Migliari e Sam Storch, né, e que a mensagem final foi essa constelação trazida por Bert Hellinger, que segue os movimentos do espírito, né, que permite que cada cliente mostre da forma como pode mostrar dentro de sua crença, dentro de sua religião, dentro de seus comportamentos, né? E se o facilitador se mantiver realmente sem julgamento, sem intenções, sem medo, sem amor, ele não vai precisar se preocupar se está fazendo um bom trabalho. Nosso trabalho é simples. Estamos a serviço do campo. Né? E o Hellinger sempre retomou isso com a gente, em todos os seminários, em todas as supervisões. Né? Facilitadores tenham as ordens do amor em si. E se vocês se depararem com alguma constelação, exercício, meditação, onde uma ordem, de repente, fica turva, enigmática, olhe para isso com carinho. Né? Porque alguém, talvez do seu sistema, dentro do seu corpo, pedindo para você se entregar ao campo, né? Ressignificar certas vivências. Né? Então, nosso trabalho como facilitadores, ele nunca está pronto. Né? Nós nunca estamos prontos. Nós seguimos estudando. E esse final de semana mesmo eu vi postagens aí dos colegas da Manuela, de Portugal, lendo um livro de direito sistêmico escrito por uma profissional do direito aí de Portugal. E assim como sabemos que na Argentina também temos livros de direito sistêmico, então é isso que o Sami está falando, né? Desde 2015. Eu falo 2015 porque foi quando o Sami apresentou o trabalho dele lá na Alemanha, mas Sami já está nesse trabalho um pouco antes. Mas digamos que desde 2015 vemos esse movimento mundial, né? Sim, crítico, questionador sobre o que é o direito sistêmico, quais são os parâmetros, quais são as bases teóricas. E aqui eu vou trazer à tona uma fala da professora Ursula Frank Bryson, né, que dizia, sim, nós precisamos continuar estudando as constelações, porque faltam parâmetros teóricos, científicos. Sabemos que a constelação bebeu de várias fontes, porém, como clínica, né, ela como psicoterapeuta, como clínica, percebo que quando vou para o campo, a mágica acontece. Então, ela falava que sim, era importante nós continuarmos estudando, mas não invalidar, porque não é científico. Né? A constelação é uma técnica, talvez, transdisciplinar, multidisciplinar, corporal. E nós a validamos com o nosso corpo, com o nosso sistema, né? Nas formações. Quando nós vamos como representantes, como ouvintes, a primeira vez numa constelação e a gente fala, cara, o que está acontecendo aqui? O que é isso? Né? E sim, novamente eu estou falando de mim como exemplo,
como é que eu enfio isso aqui no meu caderno, né? Como é que eu consigo tirar a fórmula disso aqui? E tomei na cabeça do Peter, né? O Peter Spelter, a Ursula Frank, o Hellinger, você não vai conseguir escrever no caderno. A Sofia diversas vezes falava, para de anotar, né? Você não vai conseguir, né, extrair a essência da constelação na anotação. Né? Eu anotava, né? Eu continuava anotando, mas assim, a meditação, deixar a experiência passar pelo seu corpo, treinar isso com seus colegas, como a gente está fazendo aqui nessas reflexões, talvez a essência, o cerne do ponto, né? Passem pela experiência, vivenciem a experiência, né? E o Sami, nesse livro, nos mostrou de forma magistral, sim, o relato de experiência, mas exatamente isso, de experiência. Não são conjecturas, não são caraminholas. Ele foi a campo. E num campo ortodoxo, num campo, em muitas esferas, rígido, ele foi mostrando, através dos resultados, outra visão. Ou, como dizia Bert Hellinger para nós, levar as pessoas a outros níveis de consciência, né, presentes. Antes da Helena Júlia ir para o pós-fácil, escrito pelo Dr. Sami, gostaria de saber se vocês gostariam de fazer alguma colocação, né? E eu acho importante aqui, quem quiser abrir o microfone e falar um pouco desse percurso que a gente fez pela obra do Dr. Sami, da Daniela Migliari, né? Do seu jeito, né? Então fiquem à vontade, podem abrir o microfone e se colocar. Helena? Eu, na verdade, queria compartilhar uma experiência, antes de falar da trajetória do livro, né? Quando ele fala aqui do controle, eu percebo que muitas pessoas ficam ali, né? Ai, quem é aquele, né? Os representantes que as pessoas querem saber, né? E é interessante que na última aula que eu tive, né, com o Renato, eu só estava assistindo uma constelação e ele colocou, era um tema relacionado com um vício, né? E tinha a ver com o masculino da pessoa, né? E a gente nunca está ali por acaso, né? Então, é interessante também, assim, o importante, além do constelador, as pessoas que estão ali participando da vivência também não querer controlar, porque ali ele foi conduzindo para um caminho, então ele colocou um representante para o vício, e eu entrei naquela constelação, eu estava só assistindo. Ali para mim fez todo sentido, mas na hora que ele colocou esse representante, ele até deu o nome, para mim ali era um outro representante, para minha história, né? E ali eu percebi movimentos em mim, né, de sentimentos que começaram a vir, emoções que começaram a vir e caiu algumas fichas. Então, assim, até para quem está assistindo e os representantes não querer ter esse controle, né? E as constelações silenciosas, acho que elas contribuem muito nisso, porque quando você põe um representante e ele não sabe quem é, ele não vai querer vir com a mente e falar assim, então se eu sou o pai, tem que ter determinada atitude, que a gente percebe isso nos representantes, que eles querem seguir o movimento não pelo corpo, né, não pelo sentimento, mas pela cabeça. Então isso é bem importante. E lógico que para o facilitador é essencial. Mas acho que as pessoas, quando ele cita aqui, né, que a constelação, que o direito sistêmico desse crescimento, quantas pessoas devem ser beneficiadas? Eu imagino os casos que ele tenha feito, que às vezes até o advogado, até as pessoas que estão ali, se deixaram conduzir, né, pelo campo, nossa, muitos presentes, gente, muitos presentes. E esse livro, até outro dia eu comentei com o Renê, né, que eu estou tendo o hábito de ler e participar da história, né? Então, desde o início que eu comecei esse livro, muitos trechos eu me emocionei, porque ele relatava, dava a impressão que ele estava falando de mim. Então, muitas coisas que ele foi passando, até quando ele conheceu a constelação, foi muito parecido como eu conheci também, né? Então, gente, olha, mesmo para quem não é do direito, eu não manjo nada.
de direito, mas assim, é uma experiência de vida, gente. Fiquei muito feliz. E ele iniciou o livro de um jeito magnífico e está terminando o livro de um jeito muito mais magnífico ainda, não tem nem palavras. Muita coragem. Eu fiquei bem emocionada de participar desse grupo e aprender bastante. E é isso. Obrigado, Helena. É até interessante, né, pelo que você colocou aí, há 2 anos atrás a gente lançou um livro, o Dr. Sami é o prefaciador dessa obra, chama Práticas Sistêmicas, e é um livro escrito por profissionais do direito e da psicologia. E esse livro eu já dei para algumas advogadas que estavam assessorando, né, litígios em casos que eu acompanhava, quer dizer, crianças que eu acompanhava no consultório e que eu tinha, de repente, uma reunião, né, com uma advogada e tal, e eu falava, olha, tem esse livro, né, dos seus colegas, eu também estou nesse livro, e a gente está falando de separação. E era muito interessante como o feedback delas era, nossa, mas que diferente isso, e elas iam atrás de outras obras, né? Então, do Dr. Sami Storch, da doutora Daniela Précuma, da doutora Fabiana Quezada, quer dizer, iam atrás de profissionais do direito que têm esse viés, né, do pensamento sistêmico, das constelações sistêmicas, né, que beberam dessa fonte, né, buscando aí uma resolução de conflitos de forma mais conciliatória, mais pacífica, não tão litigante, né? Então, como você colocou, sim, né? Essa obra, assim como outras, são um recurso para pessoas que nunca ouviram falar disso e que de repente tomam contato com isso e, como um representante, às vezes como um leitor, elas percebem uma dinâmica delas e falam: nossa, eu posso fazer diferente, né? E, bom, eu sempre gostei da fala, eu não sei de quem que é, de que escritor é, que a gente não lê o livro, né? O livro é o livro que lê a gente. E muitas vezes a gente acha que a gente está assistindo uma constelação e não, a constelação está acontecendo na gente, né? Se a gente está aberto. Obrigado, Helena. Mas alguém gostaria de fazer uma colocação? Cleusa, por favor. Assim, foi muito interessante. Quando a gente começou, eu fiquei pensando direito, né? Mas ele traz várias coisas de uma forma tão simples que, assim, é um livro que é para a gente estar replicando mesmo. Tem trechos que dá para você estar replicando para poder divulgar a constelação. Esse pedaço que a gente está lendo hoje, para mim, ele está tão profundo e poético ao mesmo tempo, nessa fala sobre o controle. Né? Então, ele conseguiu trazer isso de uma forma quase poética. Eu realmente estou assim, muito emocionada com a forma com que os dois trouxeram esse fechamento. Né? Assim, muito gratificante ter acompanhado isso, né? Da forma que veio. E assim, e eu me lembro do Sami lá em Lindóia fazendo curso no mesmo grupo. Então, assim, eu estou muito feliz de ter tido a oportunidade de fazer esse caminho. Né? A Albertina está aí também, ela estava lá em Lindóia com a gente na época. Né? Então, assim, para mim, assim, muito feliz ter feito esse caminho aqui, né? E ver esse crescimento dele. Né? E essa poesia que eles conseguiram trazer aqui no final, porque várias pessoas vêm com essa história do controle da constelação de várias formas, né? E quando a gente realmente se deixa levar, é hora que vem coisas muito mais profundas, né? Então, é isso que eu queria falar. Eu estou realmente emocionada. Bom, Cleusa, eu depois vou fazer essa última leitura, eu vou transcrever e vou colocar no nosso grupo, porque realmente, né, como você falou, é poético a forma como os dois
dançaram no final do livro, né? E, né, você reforçou uma coisa que a Helena falou também, né? Como no silêncio, quando a gente para de aprender as coisas, né? Como a gente chega em outros ambientes, em outros quartos, outras paisagens e se deixa surpreender, né? O campo muda, o representante muda, o cliente muda, o facilitador muda, né? Então a gente sai transformado realmente desses encontros, né? Talvez realmente a palavra não seja cura, mas seja transformação, né? Um encontro desses quando todos estão abertos e não querendo prender algo, fechar algo, controlar algo, o aprendizado é muito grande. E sim, o Sami conseguiu trazer isso muito bem para a gente, né? E quem acompanhou ele como professor, como aluno, né, como colega de curso, sabe que ele tinha essa postura, né? Tem essa postura. Isso é muito saudável para o nosso campo, né? Crescemos todos com isso. Ronaldo, por favor. Não, eu só queria fazer um comentário, né? A obra dele é perfeita, mas o que eu percebi, né, é que ele mostrou para a gente que quando a gente se coloca no nosso lugar, né, sem vaidade, sem egoísmo, a gente tem força, né? E essa força dele se colocar no lugar dele e respeitar tudo que veio antes, eu acho que é o essencial para que isso esteja acontecendo da forma que está acontecendo, né? Ele mostra claramente que ele teve a formação mesmo, né? Hellinger mesmo, aquela formação de base mesmo, aquela coisa de respeito a tudo, né? Isso para mim foi marcante. Hierarquia, ordem, né? Lembrando que em alemão o termo Ordnung, né? Ordnung der Liebe, ele engloba hierarquia, ele engloba ordenamento. Então, o Hellinger uma vez falou, né, que Ordnung ist Zugehörigkeit. Ordem é pertencimento. E na hora que ele fala essa frase, quem vem primeiro? Pertencimento ou ordem, né? Ele gostava de fazer essas brincadeiras, aí a gente ficava assim, tipo, com uma dor de cabeça, e ela continua, né? Porque não dá para controlar, mas a gente sente essa frase. Ordem é pertencimento, né? E aquela outra poesia, né? Do amor e da ordem, né? O amor flui, a ordem abarca. Né? Obrigado, Ronaldo, né? Por apontar para essa questão do respeito, da hierarquia. Eurico, por favor. Bom, eu acho assim que, antes de encerrar essa leitura do livro do Sami e da Daniela, a gente precisa honrar, agradecer profundamente essa conexão que o Sami trouxe para a gente do pensamento sistêmico com o direito. Ou seja, aquela transformação que a gente tanto busca como operadores do direito, como profissionais que são imbuídos nessa distribuição da justiça, a gente precisa de mais conexões dessa forma. Ou seja, conexões que tragam uma nova forma de olhar para aquele ordenamento jurídico profundamente registrado lá nos códigos, né, nos códigos penais, nos códigos civis, e que a gente possa ter essa clareza que não é só isso que a gente precisa olhar, que a gente precisa olhar que além daquele ordenamento jurídico, além daquele ato, além daquela pessoa que proporcionou que acontecesse uma dinâmica difícil, né? E aquele sofredor do ato também, que a gente precisa sempre olhar, né? Que ali existem pessoas, seres humanos, e que a gente precisa ter um olhar mais humano, mais acolhedor, mais compassivo para essas pessoas. E só assim é que a gente pode conseguir essa transformação
na sociedade que a gente vive, que a gente tanto busca, né? O tempo todo a gente está falando, tecendo, às vezes, críticas, julgamentos, do quanto que a gente queria, desejava que fosse diferente. Mas, para ser diferente, a gente precisa fazer isso que o Sami trouxe para a gente. Um novo olhar a partir de um pensamento, a partir de uma filosofia, que é essa filosofia proposta pelo Bert Hellinger. Então, eu honro profundamente, agradeço, assim, como profissional, como operador do direito, eu honro profundamente, agradeço profundamente esse movimento que foi trazido pelo Sami. O Sami trouxe uma transformação para esse olhar nosso, como cidadãos, como povo, como pessoas, para esse ordenamento jurídico. Ele trouxe um olhar diferente para isso que foi proposto pelo Bert Hellinger. Então, foi uma conexão espetacular. E eu honro, agradeço profundamente o Sami por essa oportunidade de trazer essa clareza para a gente olhar para tudo isso de uma forma diferente. Maravilha, Eurico, obrigado. Realmente, a gente vai fazer com que isso chegue no Sami, né? Esse percurso, né? Pelo livro dele, da Daniela, nossas colocações e a importância, assim, né? De como isso movimenta o campo. Alguém mais gostaria de fazer alguma colocação? Helena, vamos ao final. Antes de continuar, só eu destaquei um trecho aqui, inspirada no que o Eurico falou, que ele fala aqui na página 302, as coisas vão acontecer conforme as pessoas estiverem dispostas a tomar para si esses movimentos mais conscientes, a trazê-los para as suas próprias vidas. Né? Então, quer dizer, essa transformação a gente tem que trazer primeiro para a nossa vida, né? Para depois querer no outro. Bem poético mesmo, como disse a Cleusa. Sim. Posso continuar? Por favor, Helena. Pós-fácil. O lançamento deste livro é um marco importante na minha vida, resultado dos estudos e das experiências práticas que realizo desde 2004 na interação da ciência hellingeriana com o direito. Os que me acompanham mais de perto sabem que, ao longo desse caminho, passei por desafios consideráveis de diversas ordens, incluindo a pressão, já há uns bons anos, por publicar um livro para que pudesse haver uma referência na literatura a respeito de direito sistêmico. O campo profissional e acadêmico, com tantas pessoas buscando caminhos para trilhar melhores rumos, esperavam que alguém fosse à frente, mostrando o caminho, com segurança e certeza. Mas os caminhos ainda estavam sendo abertos. Da mesma forma que em 2008, quando perguntei a Bert Hellinger como eu poderia trazer as constelações para o âmbito judicial, ele me indicou possibilidades, mas não me forneceu qualquer roteiro ou instrução de como fazer ou não fazer, pois tratava-se de algo que ainda não havia sido feito. Também eu não poderia transmitir, com a certeza que pediam, as experiências que ainda estavam se iniciando. Mesmo assim, creio que a pressão maior nesse sentido veio de mim mesmo. Eu anunciara um caminho. Notava que havia centenas de pessoas interessadas, olhando para mim com expectativa e confiança, e me sentia de alguma forma responsável por corresponder àquilo. Outras milhares, incluindo importantes autoridades no judiciário, olhavam com desconfiança, e um passo em falso poderia ser fatal. Acho que esse foi o principal fator pelo qual não me permiti publicar o livro antes. Acreditava que algo definitivo como um livro teria que ser 100% certeiro, ou estaria sujeito a ser trucidado pelas críticas. Além disso, minhas escolhas pessoais e meus compromissos com o tribunal,
com os cursos e palestras, com a riqueza que é cuidar da minha família com 4 filhos e as tantas aventuras que o dia a dia oferece, me ocuparam bastante nesse tempo. Mas a pessoa que abria a mata com o facão espantava as muriçocas e, eventualmente, ainda tinha que matar algumas onças, não conseguia, ao mesmo tempo, registrar as coordenadas com o GPS e desenhar o mapa para os que vinham depois. Havia uma luz clara mostrando que mais adiante, algum dia, encontraríamos um campo aberto. Mas nos primeiros anos, só se embrenharam junto na mata os que compreenderam que o caminho precisaria ser descoberto e aberto entre erros e acertos. Como lembram os versos de Antônio Machado: caminante, no ei camino, se ei se camina ao andar. Com o tempo, os corajosos caminhantes que seguiram conosco nestes primeiros anos começaram também a mostrar seus talentos e se fazer protagonistas desse desbravamento, com seus próprios estudos, experiências, projetos, instituições e publicações. É claro, um caminho como esse é um trabalho de muitos e assim deve ser. Hoje somos milhares, o caminho está aberto e não precisamos mais de facão para abrir a mata. Ainda é necessário repelente para as muriçocas e cuidado com uma ou outra onça, mas as muitas pessoas que agora estão chegando já podem contar com diversos guias, mapas, sinalizações e áreas seguras para repouso. Há novas trilhas a serem abertas, mas também isso já está bem mais fácil, como está mais leve. Neste momento, mesmo sabendo que ainda há muito a fazer, tenho uma sensação de missão cumprida e quero fazer um agradecimento e uma reverência especial a estes corajosos caminhantes que me acompanharam neste movimento desde os tempos do facão na mata fechada. Sou muito grata a vocês pela confiança, companhia, paciência, compreensão e por todo o apoio. Em minha vida, vocês têm um papel importante. Aprendi muito durante nossos cursos e convívio com cada um de vocês. Motivou em mim a superação e a busca de novas compreensões. Então, meus amigos, vocês fazem parte e estão presentes nas páginas deste primeiro livro, onde compartilho um tanto da minha vida e da minha jornada com o direito sistêmico até aqui, com as compreensões que pude obter ao longo dessas aventuras. Este primeiro livro traz a minha experiência com um princípio e um próximo livro já está em fase de produção. Trará detalhamento de práticas mais específicas. Um abraço fraterno, Sami Storch. E finish. E lembrando que, como muitos, né, no final a gente ainda tem uma rica referência bibliográfica, né, indicações de livros, referências para Sami, né, desse trabalho da constelação familiar junto ao judiciário, entre os trabalhos do professor Renato Bertatti, também de Dan Cohen, né, que está traduzido aqui no Brasil, né, Leva o seu coração no meu coração, as constelações familiares e o sistema penitenciário, né, os livros de Marianne Frank, a doutora Ursula Frank Bryson, Stephen Hausner, né, que já está com data marcada para vir aqui para o Brasil no final do ano, né? Então já reservem o começo de dezembro, né? O professor Marcelo Pilisoli, né, tem muitos textos dele importantes, né, para fundamentar o campo, né, do direito sistêmico, das constelações familiares. Humberto Maturana, entre outros, né? O livro do nosso querido também Hamilton Ross, né? A quem eu gostaria de fazer aqui um agradecimento, né, por todos nós, por ter propiciado esse espaço, né, de estudo, de reflexão, de encontro, né? E seguirá,
nos fornecendo esse espaço para fazermos a leitura do próximo livro, né, do professor Renato Bertatti. Vocês vão encontrar no site dele, né, www.renatochaanbertatti.com, e a Helena Júlia está mostrando a capa do livro para todos nós, Saúde, um novo olhar. Né? Então, agradecer, né, a todos vocês que estiveram aqui esse período conosco, né, fazendo a leitura, ao meu colega Marcos Castro, né, que intercalou comigo aqui as leituras, os estudos, a Manuela, sempre presente em todos os grupos, né, na abertura e na finalização, né, a nossa anfitriã, Cleusa, Eurico, né, que muitas vezes revezaram com a gente aí nas aulas, nas compreensões, nas colocações. Né? E voltamos a nos ver dia 2 de agosto. Nós retomamos, então, com esse livro do professor Renato Bertatti. Né? Logicamente, eu vou passar a palavra agora para a Manuela, mas está aberto, né, a quem ainda quiser fazer colocações. Por favor, Manuela, a palavra é sua. Eu proponho uma salva de palmas aí para a Daniela e para o Sami aí, pela obra, pela contribuição para a gente aí, olha. Com certeza. Nosso aplauso, nossa admiração aí. Uma bela obra, né? E sugerimos àqueles que só estão nos vendo agora, né? Entrem no canal do YouTube do Hamilton Plácido Rosa, todos os capítulos estão lá, todas as nossas leituras estão lá, né? Então vai estar salvo lá. E isso é um arquivo importante, né, para todos nós, né? Porque não só esse livro do Sami Storch, outras leituras junto com o professor Renato Bertatti, das obras de Bert Hellinger, outros livros estão lá, né, no link do YouTube, né? E vale a pena às vezes revê-los, questioná-los, né? E esse livro foi muito importante também nesse ano, onde a gente teve muitos questionamentos em relação às constelações críticas, e o Dr. Sami foi um dos que se colocou, né, claramente falando, ok, nós temos alguns dados, estamos coletando outros, e sim, é importante a gente falar da seriedade da constelação familiar, talvez dos procedimentos, a postura, mas também deixar claro que a constelação familiar está a serviço da humanidade, né? E não é uma ferramenta a ser controlada, a ser manipulada, etc, etc. Obrigado, Eurico. Por favor, Manuela. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada particularmente ao Sami Storch, ao Dr. Sami Storch, a Daniela Migliari, por esta oportunidade de podermos percorrer este caminho através do direito, portanto, olhar para as constelações através desta lente do direito sistémico. E foi muito importante, pelo menos para mim foi, que não tenho formação na área do direito, olhar para as constelações através desta lente do direito e perceber ao alcance que as constelações têm e a aplicabilidade das constelações em todas as áreas da nossa vida, não só na vida pessoal, mas também na justiça, não é? Como é que as constelações, o benefício que as constelações têm trazido à vida das pessoas na justiça. Então, muito obrigada a todos, muito obrigada também e principalmente ao René e ao Marcos, e encontramos-nos dia 2 de agosto, já com um novo livro do Dr. Renato Bertatti. Umas boas férias, são umas férias pequeninas, mas são umas boas férias para todos, um desejo de boas férias
e até dia 2 de agosto. Muito obrigada a todos e uma boa noite. Boa noite, pessoal. Tchau, boa noite. Até dia 2. Boa noite, pessoal. Obrigada. Até agosto. Gratidão. Gratidão. Até. Gratidão a todos aí. Gratidão, Tchau, Renê, boa pela contribuição aí. Muito importante. Grande beijo, querido, para o Marcos também. Obrigada. Beijo para o Marcos, abraço. Até mais. Tchau, tchau.